Meus irmãos, quero reforçar o fato de que no próximo domingo, dia 18 de abril, nós estaremos retornando com as nossas atividades presenciais. Ao longo dos últimos 20 dias, se dará até o dia 17, 21 dias, em que a igreja teve suspensa seu circuito de atividades presenciais, em virtude do agravamento da crise. Foi um tempo necessário, foi um tempo bom, e pela graça de Deus estamos vencendo esse tempo e retornamos com as nossas atividades no próximo domingo. Ao que nós pedimos aos irmãos que venham com tranquilidade, mas que também venham de forma consciente. Todos os cuidados ainda são necessários, continuaremos a dispor aos irmãos tudo o que for preciso para que você possa adentrar as dependências do templo em completa segurança. E o que nós pedimos da parte de cada um é que também você coloque em prática as recomendações que foram feitas: o uso de máscaras, o uso do álcool, o distanciamento de segurança, enfim. Todas essas coisas são necessárias para que possamos gozar do direito que nos é assegurado de podermos cultuar ao Senhor aqui na casa de Deus, como a palavra do Senhor nos orienta. É impossível que nós cultuemos de forma online. O que se pode fazer é transmitir a palavra do Senhor, ou o culto que é realizado aqui por um grupo mínimo. Mas não se satisfaça com uma transmissão, porque ela não tem como reproduzir a bênção de uma reunião presencial. Portanto, aproveite a oportunidade que nos é dada nesses dias. Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos Turbulência. Estamos abordando temas da vida cristã que são vivenciados por nós em meio a desafios, em meio a lutas, e é dentro dessa perspectiva que entendemos a turbulência. A vida cristã, ela não é retilínea. Muitas vezes nós recebemos o desafio de desenvolvê-la em meio a muitas lutas, ora nos altos, ora nos vales, ora nas sombras, ora em plena luz. Portanto, é importante que nós entendamos o que a palavra do Senhor nos ensina, como ela nos encoraja a desenvolvermos a nossa fé em momentos desafiadores. Eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Mateus, que hoje nos trará uma reflexão a respeito de um tema turbulento para o nosso viver cotidiano. E hoje eu quero falar sobre a ambição. A ambição que muitas vezes consiste na implosão do coração, na implosão do nosso coração. A grande dúvida que temos, ter e não ser, eis a questão. Ter e não ser, ou ser e não ter. Como é que nós lidamos com tudo isso? A pergunta, ou as perguntas que surgem são: o que eu tenho me define? Ou o que eu deixo de possuir? Como eu vivo satisfeito ou insatisfeito com aquilo que sou, com aquilo que me tornei? Quanto custa? Qual é o valor da felicidade? Será que ela está nas coisas que eu posso conquistar com o meu dinheiro? Será que ela reside na posição que eu posso ocupar, no status que eu venha a ter? Será que sei do que realmente eu preciso? Será que nós temos o entendimento acerca de qual é a nossa real necessidade? Diante de tantas dúvidas e tantas perguntas, irmãos, o nosso coração, ele se divide. E é de Lutero uma frase interessante, onde ele atesta que sempre que o Evangelho é ensinado e as pessoas procuram viver de acordo com ele, surgem duas terríveis pragas. A primeira delas são os falsos pregadores que corrompem o ensino, e também a senhora ganância, que impede um viver justo.
A perspicácia de Lutero quanto a essas questões é muito grande, e ele consegue expressar claramente aqui nesta frase o que significa o nosso viver. Estamos sempre às voltas com a doutrina, ou a falta dela, ou com a ganância. Nosso coração ele é tendencioso a querer sempre mais, a querer sempre acumular, a querer sempre ser reconhecido pela grandeza das coisas que possui. Mas a palavra do Senhor vai nos colocar diante de alguns contrastes. A bênção de ter versus o egoísmo. Não é? Será que entendemos que possuir é uma bênção? A palavra do Senhor não veda a posse, não veda a propriedade, muito pelo contrário, ela a destaca como sendo uma poderosa bênção. O que estraga a nossa relação com aquilo que possuímos é o nosso egoísmo, muitas vezes exacerbado. Não é? Ouvimos falar com muita frequência de avareza, mas somos ainda muito inábeis quando o assunto é educação financeira. É um tema que tem surgido, que tem ganhado lugar nas discussões via redes sociais, não é? Nas conversas. As pessoas começam a pensar em educação financeira, começam a pensar como podem lidar melhor com o dinheiro, como podem relacionar-se melhor com o trabalho, com o seu ganho e com os desdobramentos dessa relação. Mas existe também o fantasma, né, da avareza, quando somos, muitas vezes, tendentes a querer cada vez mais para usar de modo cada vez mais egocêntrico. Um outro contraste é o usufruto e a ganância. Será que eu entendo que aquilo que eu possuo é para o meu gozo? Ou desejo ter cada vez mais sem saber o que fazer? Me recordo, né, das histórias que lia quando criança. Me lembro do tio Patinhas, que o seu grande prazer era juntar dinheiro. Uma caixa forte enorme, cheia de dinheiro, e o único prazer que ele se permitia com toda a riqueza que possuía era poder nadar na sua grana, nadar no seu dinheiro. Ele não sabia o que fazer, muito pelo contrário, lhe causava sofrimento pensar em gastar aquela riqueza. Essa é a perspectiva do ganancioso, quer cada vez mais, mas não tem um plano coerente para o seu ganho, não é? E o grande contraste que envolve toda essa situação, ou situações que nós acabamos de dizer, é essa divisão entre secular e sagrado. Será que há mesmo uma perspectiva entre aquilo que é sagrado e secular? Não é? Será que há mesmo uma dificuldade, não é, entre uma coisa e outra? Será que o que eu entendo como vida secular não pode tocar naquilo que eu entendo como sagrado? Será que é o momento de ser santo e é o momento de ser carnal? Será que é o momento em que eu devo ser uma coisa e outra em que eu devo ser um cristão? Vamos perceber como isso acontece. Porque na contextualização dessa passagem que nós vamos estudar aqui de Mateus capítulo 6, Jesus ele está fazendo uma orientação aos discípulos. Jesus está fazendo com que eles entendam que a vida ela não pode ser, né, compartimentada. Jesus, no capítulo 6, ele aborda dois grandes aspectos da vida, o religioso e o material. E é interessante que quando Jesus fala da religiosidade, ele está falando de uma religiosidade hipócrita. Ele está falando de uma religiosidade que não alcança o seu objetivo. E aí Jesus então vai fazer as orientações corretas sobre como praticar a justiça no cotidiano, nos aspectos da generosidade, da oração, do jejum. Jesus está combatendo. E nessa segunda parte ele vai agora mostrar como a vida material também depende de uma compreensão espiritual que seja adequada. Portanto, Jesus está orientando-nos em nossas amplas responsabilidades, tanto as responsabilidades de cunho espiritual como aquelas
né, de cunho material, que também devem ser orientadas por nossa espiritualidade. John Stott, comentando esse texto, ele vai destacar que é desastroso o litígio que há entre o sagrado e o profano. Exatamente por haver essa discrepância, essa distância entre uma coisa e outra, nós falhamos tanto em muitas áreas da nossa vida, e a nossa relação com o dinheiro é uma delas. Entendemos o dinheiro como sendo um mal necessário, e se ele é tratado assim, obviamente que ele não será abrangido em nosso coração, em nosso entendimento, pelas bênçãos do Senhor. Não lidaremos com ele de acordo com a orientação da palavra do Senhor. E esse é o grande engano, esse é o grande problema no qual muitas vezes nós caímos, porque tiramos a bênção de uma parte importante da nossa vida, quando tudo mais deveria ser envolvido por ela. Portanto, é importante lembrarmos que vivemos uma vida na presença de Deus. Não há como nós fugirmos, não há um momento sequer da nossa história em que nós possamos dizer: agora eu estou vivendo por mim mesmo. Deus não está envolvido nisso aqui. Tudo o que nós fazemos é feito diante de Deus. Tudo o que nós fazemos é feito, não é, diante da presença do Senhor, não é? E se nós fazemos bem, fazemos para Ele. E se nós fazemos mal, nós o ofendemos. É o que o profeta Ageu nos disse aqui no início do nosso culto. O problema daquele povo é que eles entendiam que não era o momento de se dedicarem às coisas do Senhor. Mas o não se dedicar às coisas do Senhor os levou a enfrentar graves problemas, assim como nós. Por que falhamos tanto com os nossos recursos? Por que nossa vida financeira muitas vezes é arrasada? Porque tiramos a perspectiva da bênção, da espiritualidade, do temor da nossa relação com o dinheiro. E é isso que nós buscaremos entender nas próximas aulas. Nós vamos dividir esse assunto sobre a ambição em 2 momentos. Então nós vamos começar hoje e concluir na próxima quarta-feira, não é? Mas é importante entender que a nossa vida não possui departamentos específicos. Todas as áreas do nosso ser devem ser consagradas ao nosso Deus. O Senhor Jesus, portanto, Ele nos faz um chamado quando Ele ensina estas coisas. Jesus está chamando as pessoas a serem diferentes na entrega das suas esmolas, na oração, na forma como jejuam, mas também como elas lidam com os seus recursos. Jesus está nos tirando de uma realidade de hipocrisia religiosa, para que nós saiamos também desse materialismo irreligioso, para que possamos então aceitar o desafio e reavaliar, né, o modus vivendi, ou seja, a maneira como o mundo vive, e entender que essa maneira usual do mundo não serve para o cristão. O cristão, ele tem de ser uma referência, ele tem de ser um exemplo, ele tem de ser alguém que traga uma novidade. Mas o que normalmente nós vemos são os cristãos abraçando os ditames do mundo, são os cristãos vivendo como o mundo, gastando como o mundo, ambicionando como o mundo, vivendo do jeito que o mundo vive. Portanto, para que nós entendamos isso, Jesus ele nos faz algumas perguntas para que nós entendamos a ambição. Eu vou apresentar o texto à medida que nós caminharmos, creio que assim vai ficar mais fácil para os irmãos. Primeira pergunta que Jesus nos faz é: o que há no cofre do teu coração? Imagine o seu coração como sendo um cofre, como sendo um lugar onde você guarda as suas maiores riquezas. Olha só, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu
coração. Jesus está aqui falando de duas perspectivas de riqueza. A primeira delas é de uma riqueza corrosiva. E quando eu falo de riqueza corrosiva, ela é em dois aspectos. Ela é corrosiva no sentido de estragar, corroer, minar as forças do teu coração. Mas em contrapartida, ela também é passível de corrosão. Ela também é passível de destruição. E dentro dessa perspectiva de uma riqueza que tem data de validade, nós nos vemos diante de uma perspectiva ilusória, de uma perspectiva enganosa, falível, volátil. Né? A gente pensa em volátil e você vai imaginar o que pode ser isso. Pegue 1 litro de gasolina e deixe-o num recipiente aberto. Você vai voltar depois de um tempo e você vai encontrar ali meio litro de gasolina, o que significa dizer que R$3 viraram vapor. Assim é a riqueza que o mundo nos oferece. É uma riqueza que tudo corrói, os juros, a inflação, a alta do dólar, a pandemia, tudo o que acontece é passível de causar corrosão à sua riqueza. Nós perdemos poder de compra a cada dia. Você luta por um aumento de salário e quando você consegue, você já não consegue mais conquistar aquilo que você queria, porque já se tornou muito mais caro. Criamos formas de aumentar nossa riqueza e elas são insuficientes, elas não conseguem acompanhar, não é, a crescência, não é, dos preços. É muito interessante a gente observar essas coisas, mas Jesus está nos alertando aqui sobre um problema que não é só do nosso tempo, mas que vinha desde a antiguidade. A riqueza, conforme o mundo a conhece, ela sempre foi passível de ser destruída. Ela possui alto valor, mas o valor que a riqueza do mundo possui é perecível, é um valor que passa, é um valor que acaba. E por conta disso, os homens, as pessoas querem cada vez ter mais, porque, no seu entender, a única maneira de se manterem, né, na sua posição de ricos é tendo cada vez mais. E por isso as pessoas trabalham o dobro, por isso as pessoas tentam cada vez mais conseguir, não é, com que suas riquezas aumentem, porque só o acúmulo oferece aqui, entre aspas, alguma segurança. E no afã de muitas vezes acumularem riqueza, as pessoas lançam mão de estratagemas cada vez mais vergonhosos. E é aí que caímos na infidelidade. E muitos cristãos entram nessa esfera, porque deixam de ser fiéis para com a obra, deixam de contribuir com o reino do Senhor, não devolvem seus dízimos, não contribuem para as causas do reino de Deus, porque pensam que quanto mais tiverem, mais seguros estarão. Mas Jesus vai advertir que essa é a pior forma de se manter enriquecido, porque juntamente com a corrosão da sua riqueza, corrói-se também o seu próprio coração. Por isso Jesus vai advertir: ajuntai para vocês outros tesouros no céu. Percebam que Jesus fala de um tesouro de uma natureza diferente, de um tesouro que é infinitamente mais precioso, mais valioso. E uma característica importante desse tesouro que Jesus nos apresenta é a sua condição indestrutível. E o que Jesus está falando não são das ruas de ouro, das preciosidades que haverão na eternidade. Mas ele está falando exatamente de atitude, está falando de posicionamento, ele está falando de uma perspectiva infinitamente mais profunda. Porque Jesus está apresentando para nós aqui um tesouro que vai na contramão da riqueza que o mundo oferece, que diminui a cada dia. Esse, ao contrário, ele é crescente, ele aumenta, ele é carregado de propósito, ele é inviolável, nenhum ladrão pode roubar. Tudo o que nós temos hoje é passível de cobiça. As pessoas querem o que você tem, você quer o que as pessoas têm.
não é? Buscamos cada vez mais referenciais para as nossas posses. Os objetos, os carros, os celulares, as roupas, tudo, não é resultado de observação que nós fazemos acerca do que as pessoas usam e daquilo que está na moda. Mas Jesus nos apresenta um tesouro que é inviolável, que é seguro, que é valoroso, que é diferente do que é valioso. O que é valioso possui valor em si mesmo, um valor que é variável. Mas o que é valoroso não apenas é reconhecidamente como caro, como precioso, mas também é algo que é capaz de agregar valor, não é, à pessoa que o possui. É esse tipo de tesouro que Jesus está falando. E o tesouro que Jesus nos apresenta aqui é uma vida consagrada ao Senhor. É uma vida cujo entendimento esteja ligado ao reino de Deus, esteja envolvido em fazer com que esse reino se expanda, com que esse reino cresça, com que esse reino aumente. Portanto, Jesus diz, olha, a eternidade é onde vale a pena você investir. Você investe no mundo, e tudo que você investe aqui, fica aqui. A traça que aqui há, corrói. Os ladrões que por aqui andam, te roubam. Os juros que estão por aí, minam, te tomam. Os bancos que dizem guardar o seu dinheiro, vão cobrar muito caro por isso. Sendo assim, a sua riqueza cada vez mais diminui. Mas quando você investe na eternidade, o coração que você aplica ali, o entendimento, as ofertas, as missões que você faz, vão redundar em bênçãos na vida de alguém. Portanto, isso aumenta. Isso faz com que novas pessoas sejam alcançadas. Portanto, Jesus está falando de um tesouro que é infinitamente maior. O resultado desse tesouro é que você se torna alguém marcado pela fidelidade, marcado pelo compromisso com a vontade do Senhor. Mas há uma outra perspectiva. Depois de perguntar o que há no cofre do nosso coração, Jesus pergunta o que as lentes de nossa vida nos permitem enxergar. Jesus vai falar agora dos olhos. E aqui Jesus, obviamente, não está falando dos olhos físicos, mas está falando de uma perspectiva, não é, mais aprofundada para o olhar. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está usando aqui da ilustração, da importância que a visão tem para as nossas vidas, para nos dar um ensino espiritual acerca, não é, dos nossos interesses. Tudo o que nós vemos, meus irmãos, é resultado da luz, que é processada pelos nossos olhos, esse maravilhoso órgão que o Senhor nos deu para que possamos distinguir as coisas ao nosso redor. E alguém certa vez definindo o que seria enxergar, disse que o que nós vemos na verdade não são os objetos, mas a luz refletida em cada um deles. Uma definição curiosa, mas que explica muito bem, porque a ausência da luz é a mais completa escuridão. Há até um nome para a cor que a gente enxerga quando fecha os olhos. Me esqueci agora, é um nome bem interessante. Mas não é necessariamente uma cor preta, é uma cor diferente, que é a ausência da luz, que é o fato de nós não podermos distinguir as coisas porque a luz não está presente. E quando Jesus está aqui falando sobre olhos bons, ele vai nos falar primeiramente sobre o aspecto negativo, que é uma cegueira ilusória, que é quando cegados da verdade enxergamos aquilo que pretensamente é bom. Jesus está falando de um olhar enganoso que a cobiça pode lançar sobre nós, que o interesse frívolo pode lançar sobre cada um de nós. São as trevas da ignorância, são as orientações equivocadas. É quando eu olho, é quando eu desejo e digo,
isso é bom para mim. E as motivações para que eu chegue a essa constatação são motivações equivocadas, pautadas em erro, né? Equivocadamente motivadas. Portanto, Jesus está nos alertando aqui que a direção para a qual nós olhamos vai definir o rumo da nossa caminhada e o alvo da nossa busca. Então, se olhamos errado, se desejamos errado, nós vamos nos embrenhar numa busca completamente equivocada, desagradável e desastrosa. O resultado disso é desorientação. E desorientação normalmente culmina em perdição. Todo mundo, qualquer um que empreenda uma viagem sem a orientação de uma bússola, de um mapa ou de um GPS, fatalmente estará perdido. Da mesma maneira, se os nossos desejos, os nossos anseios não forem biblicamente orientados, iremos dar com os burros na água, como diz a expressão. Mas Jesus, ele nos apresenta uma visão norteadora. Jesus, ele não apenas nos mostra o aspecto negativo, mas ele vai dizer no verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mas, no verso 22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Bons olhos são olhos que permitem que a luz seja perfeitamente interpretada, que ela cumpra cabalmente a sua função. E aqui o convite de Jesus é para um olhar espiritualizado acerca da vida. Nós pensamos muitas vezes em que espiritualizar as coisas não é bom, claro, mas é necessário que nós tenhamos uma visão espiritual da vida, que nós entendamos que tudo é feito, como já dissemos, diante do nosso Deus. E se fazemos diante do nosso Deus, se fazemos para o nosso Deus, é importante que caminhemos no caminho que Ele nos propõe. E o caminho que o Senhor nos propõe é um caminho de luz. O salmista vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Ou seja, um caminho marcado pela luz é um caminho em que a orientação, em que a direção certa estão presentes. É isso que significa caminhar na luz, é saber para onde se está indo, é entender o propósito, é entender o significado de generosidade. O que Jesus nos fala é que nós precisamos ter foco na administração dos nossos recursos. E esse foco vai nos vincular aos valores do alto. Nós deixaremos de nos ligarmos às questões materiais, meramente materiais, para entendermos que mesmo as questões que envolvem a materialidade aqui nessa terra estão vinculadas com a eternidade. O objetivo não é, irmãos, nós entendermos ou pensarmos que os valores e as coisas que nos são dadas são inúteis. O que nós precisamos é compreender claramente o que fazer com tudo que o Senhor nos deu. A pergunta é: como glorifico ao Senhor com o meu trabalho? Como glorifico a Deus com o meu salário? Como glorifico a Deus com o que possuo? Como glorifico a Deus com o que eu faço? E é isso que vai desembocar na satisfação plena em se viver na vontade de Deus. Portanto, o conselho do Senhor é: olhe na direção certa, interessa-te por aquilo que é bom. Essa é a grande questão. Aonde estão focados os nossos interesses? Se os nossos interesses estão pautados na satisfação própria apenas, alguma coisa há de errado. Se os nossos interesses não visam a glória de Deus, não visam o seu reino e não abarcam as pessoas ao nosso redor, algo está muito errado com o que nós temos desejado. Mas Jesus nos faz uma terceira e última pergunta para essa noite: a quem se dedica o zelo da tua alma? A quem você tem dedicado o melhor da sua atenção? Jesus agora vai fazer um outro contraste entre os dois grandes senhores que competem com o nosso coração.
E ele vai dizer no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus nos faz uma asserção poderosa aqui nesse texto. Ele diz: olha, é impossível que o seu coração esteja dividido. O amor, ele é dedicado apenas a alguém específico. É impossível você dizer que ama duas pessoas de igual modo. Pelo menos na direção, não é, que aquele amor exige. O Senhor fala aqui de dois senhores. É interessante porque a perspectiva aqui vai muito além da ideia de alguém que é um mero empregador. Alguém pode trabalhar para dois empregadores, cumprir duas jornadas diferentes de trabalho. Mas a ideia aqui é a do escravo. E o escravo, ele é pertencente a um único senhor. Não havia divisão de posse de escravos. Portanto, o Senhor, ele vai muito além, porque quando ele diz que vocês não podem servir a dois senhores, ele está falando exatamente disso. A quem você pertence, de quem você é, não é? A quem pertence a primazia do seu amor. Se o seu coração está dividido entre a riqueza e o Senhor, é importante que você entenda uma coisa: a riqueza vai requerer de você entrega. A riqueza vai exigir de você tempo, esse sentimento de pertença. Muitas vezes nós pensamos que a riqueza é nossa, mas vivemos escravizados para poder ganhar um pouco mais, para poder nos colocar um pouco melhor. Muitas vezes nós vivemos às voltas com essas questões porque a gente não sabe como faz. Mas Jesus, ele não faz rodeios e vai dizer exatamente que a perspectiva aqui é a de idolatria, não é? Porque ou você odeia, que é a ideia de aborrecer-se, ou ama. Então amar coloca, não é, o alvo do nosso amor na perspectiva pessoal. Não é? A gente ama pessoas. E quando nós fazemos das nossas coisas o alvo do nosso amor, nós estamos personificando aquilo que possuímos. E é onde Jesus destaca a presença do erro. Para Jesus, o resultado disso é um só: escravidão. Quando você se torna escravo do seu dinheiro, dos seus recursos, dos seus bens, você se torna impossibilitado de ser um servo de Deus. Porque são dois senhores que vão exigir tudo de você, não é? Mas quando o coração é devotado ao Senhor, ele oferta exclusividade. A ideia de uma devoção plena, que envolve tudo na vida. Quando você serve ao Senhor, tudo que é seu está a serviço de Deus. Seu carro, seus recursos, seu trabalho, sua vida, sua saúde, tudo está a serviço do Senhor. Assim como quando você é escravo da riqueza. Você entrega tudo que você tem, seu carro, sua saúde, seu tempo, sacrifica sua família, sacrifica tudo, porque você quer ter cada vez mais. Percebam como é sutil e violento ao mesmo tempo. É algo que nos toma sem que muitas vezes nós nos apercebamos. Nós, como reformados que somos, gostamos de cantar e afirmar: só lhe deu glória, ou seja, a Deus toda a glória. Mas você tem dado toda a glória a Deus na sua vida, com tudo que você tem, tudo que há em você glorifica ao Senhor? A administração dos seus bens, a posse dos seus recursos. Pergunte como você glorifica a Deus com aquilo que você tem. Uma pergunta para você fazer para si mesmo. E aí você vai entender quem é que vale mais para você. São perguntas, irmãos, difíceis, mas que Jesus nos faz
com muita franqueza, que nós precisamos ter a coragem de responder em nosso coração. O que há no cofre do nosso coração? O cofre é um lugar onde a gente guarda as coisas mais valiosas. E o coração é também o lugar onde estão as coisas mais preciosas, mais amadas. Pergunta que Jesus te faz é: o que há ali? O que você tem guardado no cofre do seu coração? O que você tem enxergado pelas lentes da sua vida? Para onde você tem olhado? Quais são os interesses que têm movido a sua caminhada? Quais são os interesses que têm feito com que você levante cedo e durma cada vez mais tarde? A quem você dedica o melhor do seu tempo, o melhor da sua saúde, o melhor da sua inteligência, o melhor das suas capacidades? Quem é o alvo prioritário do seu amor? São as perguntas de Jesus para nós. Mas fique em paz, Ele vai nos ajudar a entender e a responder essas perguntas perfeitamente. Nós precisamos hoje, irmãos, entender que a ambição é um problema, que o modo como nós desejamos é um problema, que nós precisamos passar pelo crivo do Senhor os nossos interesses e como nós temos administrado as bênçãos que Ele mesmo tem colocado sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude e que esta reflexão nos faça reconhecer que ainda precisamos olhar na direção certa, amar as coisas certas e nos dedicarmos à pessoa certa. Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai misericordioso e santo, nós te agradecemos. Primeiramente, ó Deus, porque o Senhor é quem nos dá tudo o que precisamos. É o Senhor, meu Pai, quem nos cerca de bênçãos, de bens, e nos dá tudo o que nos é necessário. Ó Deus, ensina-nos a cada dia a sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos por amor de Ti mesmo, te suplicamos, para que, pautados pela fidelidade, pela dedicação e pelo compromisso com o Teu reino, sigamos firmes para a glória do Teu santo nome e bênção de nossas vidas e daqueles que nos cercam. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Até a próxima oportunidade, com a graça do nosso Senhor Jesus.